Frei Gilson é Gilson da Silva Pupo Azevedo. Além de sacerdote, é cantor. A trajetória pública dele começou a chamar a atenção em 2018, quando ele lançou Eu Te Levantarei, uma música executada mais de 60 milhões de vezes só aqui, no YouTube. Minhas primeiras composições, elas vieram eu só mudando a letra de músicas sertanejas. Então eu pegava uma música que eu gostava sertaneja e mudava a letra. Fazia uma paródia. Fazia uma paródia. Para mim aquilo já era uma composição. Eu lembro que eu ligava até para minha mãe: mãe, fiz uma música tal. E assim começou minhas primeiras composições. Só que aí depois eu fui vendo, não, eu preciso de algo autoral. E aí eu já comecei a fazer músicas autorais com o meu amigo. A ascensão do Frei Gilson coincide com a ascensão do bolsonarismo. Enquanto Gilson se confirmava como a mais nova estrela pop do catolicismo brasileiro, o bolsonarismo se consolidava como a nova cara da direita. Desde então, nada na cultura brasileira conseguiu se manter alheio ao bolsonarismo. As características desse movimento político o tornaram imune a qualquer tipo de indiferença. O normal é ou apoiar o bolsonarismo com entusiasmo, ou então resistir a ele com veemência. O Frei Gilson dificilmente seria uma exceção a essa regra, e quem ouvisse as opiniões dele não teria dificuldade nenhuma para entender as tendências do Frei. Os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural, então a Bíblia diz que é uma depravação grave. Não fui eu que criei isso, não fui eu que escrevi. Só esse discurso, sem nenhum apoio direto, já seria muito útil ao bolsonarismo, que chegou ao poder denunciando coisas como um tal kit gay, uma mamadeira erótica. Mas o Frei Gilson foi se mostrando cada vez mais disposto a colaborar com o bolsonarismo. A adesão dele à extrema-direita brasileira foi gradual. Um ponto de virada veio em 2021, com uma série de lives feitas diretamente de Brasília. E contra o comunismo, claro. Não permitais, Senhora e Rainha de Nazaré, que os governantes do Brasil abusem do poder que vem de Deus. Livrai-nos, Mãe de Deus e nossa, do flagelo do comunismo. E assim o Frei Gilson foi virando ele mesmo uma espécie de Bolsonaro do catolicismo praticante. Mesmo gente acima dele na hierarquia da igreja foi encontrando em Gilson um exemplo e uma permissão para politizar cada vez mais as preces e os sermões. O bispo Dom Aldair José, normalmente comedido, quando se vê ao lado de Gilson, vira um ser muito mais político. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. A aproximação gradual de Gilson com o bolsonarismo também pode estar acontecendo nos bastidores. E é possível que esse frei, de 39 anos, já tenha poder suficiente para escolher quem seria a vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Já está muito claro que o Frei Gilson vai ter um papel decisivo na eleição de 2026. E esse papel está sendo definido desde já, com articulações de bastidores, nas quais ele é muito discreto, e com declarações polêmicas, nas quais ele consegue escandalizar, ele sabe chocar, dividir, chamar atenção. É o texto bíblico, Gênesis 2:18. O que está escrito aí? Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. Quem é Frei Gilson e o que o futuro reserva para ele? E que interesses estão por trás desse homem, que já sonha com megatemplos e muita influência política? Aqui nós não nos silenciaremos. Silêncio, Vilela, é Deus falando com você. O silêncio é deserto. Posso? Só antes disso, eu queria agradecer demais, porque eu tenho sentido esse silêncio e isso tem me incomodado. Galera, a viatura é tudo nosso!
O Brasil é nosso! O noticiário que se seguiu ao 8 de janeiro foi muito movimentado. O Brasil ficou sabendo de militares seguindo ministros do STF pelas ruas. Descobriu também um plano para assassinar autoridades, tudo com os mínimos detalhes, explicando quem ia morrer e como. Inclusive citando a necessidade de os recursos necessários, sejam humanos, sejam materiais. Como, por exemplo, pistolas, fuzis, metralhadoras, lança-granada, lançador de foguete antitanque. Esse plano e todo o contexto político por trás dele, nada disso teria sido possível sem o envolvimento de muita gente. Embora o general que assinou a obra diga o contrário. O senhor gostaria de contextualizar isso? Excelência, sobre esse aspecto eu já contextualizei. Não passa de um pensamento digitalizado. No meio de tanto espetáculo, no meio de tanta informação, é fácil perder de vista quanta gente apoiou, direto ou indiretamente, tudo isso. Os pensamentos digitalizados de alguns dos piores militares do mundo não teriam chegado tão perto de se materializar se não fossem certas lideranças políticas, empresários, religiosos. E isso nos leva a uma reportagem do Estadão que passou batido. Padres citados pela Polícia Federal sobre golpe fazem parte de rede de atuação ultraconservadora dentro da igreja. É do Guilherme Caetano e pouca gente deu o valor devido. Essa reportagem fala de uma rede de padres ultraconservadores funcionando no subsolo da Igreja Católica. Essa rede teria contato direto com Jair Bolsonaro e funcionava a serviço dele em muitas das coisas que ele fez, incluindo aquelas pelas quais ele foi condenado. E essa rede de padres extremistas auxiliou até mesmo na redação da famosa Minuta Golpista, o texto que sepultaria de vez a Constituição de 1988. Quem fazia a interação entre essa rede e o Planalto era o padre José Eduardo de Oliveira, que foi indiciado. Tudo isso é o que está no relatório, que cita outros nomes. Além do indiciado padre José Eduardo de Oliveira e Silva, de Osasco, o documento menciona os padres Paulo Ricardo de Azevedo, de Cuiabá, e Genésio Lamunier Ramos, de Anápolis, além de Gilson da Silva Pupo Azevedo, de Santo Amaro, conhecido como Frei Gilson, estrela pop do catolicismo na internet. Os três últimos não estão entre os formalmente acusados pela Polícia Federal. E se o Frei Gilson não foi formalmente acusado, então o que ele estava fazendo no relatório? Resumida, a história é a seguinte: o padre José Eduardo, que estava sempre em contato com o Jair e com os generais, dava ao Frei Gilson ordens baseadas naquilo que era decidido nas reuniões. E aí, o Frei Gilson executava essas ordens. O relatório faz parecer que o Frei Gilson, na verdade, foi convidado a trabalhar como um porta-voz ou como um garoto propaganda daquele grupo político, só que dentro da igreja. Em 3 de novembro daquele ano, José Eduardo enviou a Frei Gilson via WhatsApp uma espécie de oração ao golpe, de acordo com a Polícia Federal, pedindo que todos os brasileiros, católicos e evangélicos, incluíssem em suas orações os nomes do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e de outros 16 generais, para que Deus lhes dê a coragem de salvar o Brasil, lhes ajude a vencer a covardia e os estimule a agir com consciência histórica e não apenas como funcionários públicos de farda. Se o Frei Gilson de fato executou ordens que vieram direto daquilo que o STF chamou de núcleos da trama golpista, então ele soube ser discreto e soube manter uma distância segura do lado mais bruto da política. Ao contrário de tantos outros líderes religiosos, Gilson não costuma se deixar fotografar abraçando políticos por aí. Assim, ele sustenta uma imagem de independência, a imagem de alguém que só adere a um determinado extremo do espectro ideológico em função dos seus princípios religiosos, princípios verdadeiros, e não através de uma rede de influência, como aparece nesse relatório. E verdade seja dita, está funcionando, e está funcionando muito bem. Depois de tanta exposição midiática, a família Bolsonaro já parece muito distante daquele ideal de família tradicional, tão presente no seu discurso político. E aí o que resta é mostrar o candidato da família, Flávio, como um homem moderado e mais interessado em gestão pública que na chamada pauta moral. Só que a pauta moral é um ativo enorme que essa vertente política aí não pode deixar de usar. E é aí que entra o Frei Gilson. Deus não constituiu vocês como pais, como esposos,
para serem bananas covardes, fracos. O que eu quero dizer com homem fraco? Vocês já não têm mais a coragem de educar seus filhos, deixa eles fazer o que eles querem. Você já não é um exemplo dentro de casa porque você fica com vícios, com bebedeira, com jogo, com celular, com amigo em bar. Quando você fica com amigo em bar, você perde a sua autoridade. Você fica com amigo em bar, você perde a autoridade dentro do teu lar. Se você fica enfiado em jogo, você perde a autoridade dentro do teu lar. Porque eu, como padre, tenho autoridade. Você quer ver eu perder minha autoridade? Se vocês me verem aí bebendo, fumando e fazendo uma vida errada, todo mundo vai chegar aqui e vai falar: mas quem é você, seu padre, para falar isso? Sim ou não? Se eu não der exemplo, eu perco a minha autoridade. Então está na hora de vocês assumirem o papel de vocês. Larguem os jogos. Larguem as amizades. Larguem o bar. Recomendar que um pai passe mais tempo com seu filho que com seu tigrinho só pode ser saudável. O Gilson também comunica consensos, mas ele insere no meio desses consensos elementos polêmicos, com viés conservador. A tal autoridade do homem que ele menciona ali é uma coisa meio disputada dentro da cultura nesses nossos tempos. Que autoridade é essa? Como é que ela deve ser exercida? Se ela deve existir? Tudo isso pode estar em debate, e tudo bem, mas ninguém jamais discordaria que é mais saudável que um pai se dedique aos filhos que aos jogos de azar. O Gilson tem uma legião de fãs e fiéis que reconhece nele uma fonte de bons conselhos, e essa legião lamenta que ele só vire notícia quando insere no meio desses bons conselhos as polêmicas dele lá. Para essa gente, as manchetes sobre o Gilson parecem ou implicância da mídia ou ataque da esquerda, mas até essa percepção é estratégia. Gilson reveste os aspectos mais radicais, mais reacionários do pânico moral com lições de vida. Lições de vida das quais as pessoas gostam muito. Não por acaso tem muita discussão no campo democrático sobre como lidar com uma figura como o Frei Gilson. Como é possível falar dos vínculos dele com o bolsonarismo? Como é possível denunciar as frases mais condenáveis do Frei sem se opor àquelas outras mensagens de bom senso que ele propaga no meio disso? Certa vez o André Janones viralizou, propondo simplesmente mudar de pauta. Esquece a pauta moral, vamos mudar de assunto. Bora abrir um parêntese. A Chinesa é um filme de 1967. São diferentes personagens representando diferentes ideologias e tendo conversas que revelam muito dos conflitos ideológicos do século XX e até anteciparam alguns eventos. Esse filme, do Jean-Luc Godard, é meio que uma adaptação de um romance do Dostoiévski. Ou seja, é um filme com um certo pedigree, tem importância histórica, tem temas relevantes e serve muito entretenimento também. Dia desses, A Chinesa era o filme mais visto na Fílmica. Diz muito sobre a plataforma, claro, mas também revela muita coisa sobre o público dela. Então, é um orgulho enorme para mim ter dentro dessa plataforma de streaming brasileiríssima uma lista de filmes da minha escolha. Assinar a Fílmica vale a pena e você tem duas opções aqui, hein? Para o plano mensal, você usa o cupom ARVRO e ganha um desconto vitalício. Aí a mensalidade de R$ 16,90 cai para R$ 14,90, valor que vai continuar valendo enquanto você mantiver a assinatura fixa. Também tem o passe anual Pix, e nesse caso você usa o cupom PIXARVRO. Aí você vai ganhar um desconto de R$ 70 e um ano inteirinho de conteúdo de primeira vai sair por R$ 99,90. Só que claro, né? Essas ofertas são por tempo limitado. Para aproveitar, use o link que está fixado no topo da caixa de comentários. Muito obrigado, Fílmica. E agora, de volta ao nosso tema principal. Em 2026, a família Bolsonaro pode ter dificuldades para encaminhar a pauta moral. Eleição é um período propício para fofoca, e ex-aliados deixaram várias no ar. Julian Lemos já falou em violência doméstica. Ele deu umas tapas nela
nas primeiras férias dele, que ele foi pra uma ilha. Ela foi botar um silicone, quando ele pegou, aí deu umas tapas nela dentro de casa. Eita. E agora deu outros empurrão nela de novo. Fofoca, suposição. E a disposição parece ser essa, a de resolver judicialmente todos os casos, de maneira que as pessoas se sintam intimidadas a falar sobre essas coisas. Michele questiona as declarações feitas por Joyce Hasselman em um podcast no final de agosto. A ex-deputada chamou de farsa e amante. E dá muita ênfase para a chamada pauta moral poderia ser contraproducente nesse esforço, porque poderia aumentar a disposição do público de apontar essas supostas hipocrisias. E aí vem um Frei Gilson, na véspera do período eleitoral, para dizer que mulher tem que obedecer o homem. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. Ela nasceu para auxiliar o homem. Pô, aí fica parecendo que toda moça está destinada a ser ONG de macho. Claro que vai dar confusão. No Senado, Soraya Tronic resolveu ignorar aquele conselho do Janones sobre mudar a pauta. A senadora Soraya Tronic, do PSB, criticou uma declaração do Frei Gilson nas redes sociais. Ela finaliza ao escrever: haja fé para sobrevivermos nestes tempos. Com a repercussão do comentário da senadora, figuras públicas se manifestaram e tomaram lados. E o que fazia a campanha de Flávio Bolsonaro enquanto Gilson falava da obediência da esposa? A campanha mostrava que Flávio, na verdade, é um homem moderno, um Bolsonaro moderado, que inclusive foi reeducado pela companheira. Esse ano completam 24 anos na vida pública. Não é à toa que você é Bolsonaro moderado. Reeduquei ele. Percebe como o discurso da campanha e o sermão do Frei se complementam? Enquanto na campanha Flávio aparece como um homem moderno, moderado, o sermão do Frei mantém vivo aquele discurso conservador do qual a direita precisa para prosperar. Se for coincidência, e pode ser coincidência mesmo, é uma coincidência bem conveniente. Só que tem aquele relatório da Polícia Federal, mostrando que, ao menos no 8 de janeiro, houve sim um movimento coordenado para manter o Gilson alinhado com os objetivos finais do bolsonarismo. E segundo o relatório, a tal Rede Brasileira de Padres Extremistas tinha conexões com organizações conservadoras internacionais, organizações que se reúnem anualmente num evento chamado CEPAC, a mesma conferência em que Flávio Bolsonaro prometeu aos Estados Unidos total prioridade na extração das terras raras. Brazil is going to be the battleground where the future of the hemisphere will be fought, because Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. Quando todos esses assuntos se misturam na confusão do noticiário, na barulheira das redes sociais, mesmo um bom conservador, um sujeito patriota de verdade, poderia ficar confuso. Poderia concluir que o único jeito de preservar a família tradicional é dando o Brasil na mão de quem quer vender o país para uma potência estrangeira. Esse é o espírito da coisa. E para controlar os espíritos é necessário um líder espiritual. Você até poderia ter críticas ao Frei Gilson, mas precisaria admitir que ele está indo muito, mas muito melhor que o último líder espiritual do bolsonarismo. Tô falando do Pneu. Você lembra do Pneu, né? Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu adoraria compartilhar contigo uma certa visão sobre aquilo que o cristianismo é ou pode ser. Uma visão segundo a qual o cristianismo seria, antes de tudo, uma revolução moral. Porque antes dele havia os 10 mandamentos, com orientações muito claras a respeito da conduta humana. Em geral, não fazer o mal. Mas aí vem Cristo e nos diz, está lá em Mateus, né? Que só de cultivar pensamentos impuros, nós já erramos, já pecamos. Então é preciso policiar até mesmo os próprios conteúdos mentais. Estou dizendo isso para sustentar o meu viés, a minha percepção pessoal de que um movimento político que passa meses pensando em exterminar os seus opositores, com pensamentos inclusive digitalizados num certo plano golpista, um movimento assim não pode ser cristão,
Não estou aqui para te convencer de nada, mas queria ser claro, queria ser honesto a respeito do meu viés também. Na esperança sempre, né? Não de convencer, mas de ser compreendido e considerado. Se possível, ser amado. Assim falou Jorge Ben. Tudo dito, bora ouvir. É o PS, os apoiadores do canal. Junte-se a nós, dá uma olhada na home do canal, tem um botãozinho lá, tornar-se membro. Como é que é essa história? Frei Red Pill de Jesus, é isso? A Igreja Católica, apesar de nomes relevantes para o setor progressista, como o Dom Helder Câmara, o Evaristo Arnes, o próprio Júlio Lancelotti mais recentemente, a Igreja Católica sempre foi bem conservadora, né? No Estado Novo, ela estreitou relação com a política, que tinha perdido um pouco de espaço desde a proclamação. Eu acho que durante a República Velha não teve tanta relação com a política. Ali no Estado Novo, a Igreja Católica retomou isso. No golpe de 64 foi muito forte, né? A tal marcha pela família e liberdade, boa parte foi encabeçada pela Igreja Católica. Então a gente não tá vendo nada de novo no front, né, bicho? Mas a gente tem que se cuidar e ficar esperto com isso. E é louco, né? Porque a gente reclama dos evangélicos, mas os católicos também não ficam para trás, né? Existem pessoas maravilhosas, mas existem também pessoas que não são tão maravilhosas assim, né? Mas eu confesso, particularmente, que eu tô bem preocupada com os rumos, né, dessa eleição desse ano, assim, tenho muito medo do resultado, porque ainda me parece, assim, que ainda a gente não tá vendo a cara, né, as ferramentas que vão ser utilizadas, e acho que tá muito conectado com redes sociais, né, com fake news ainda, e muitas pessoas ainda estão presas a isso, né, e acaba que a religião agora, né, mais do que nunca, tem cooptado as pessoas pro lado da direita, infelizmente. Depois do final, o finalzinho. Depois do finalzinho, o finalzinho. Aqueles últimos segundos em que eu te lembro que, se Deus de fato é onipresente, Ele está em cada um de nós. Se Deus está em cada um de nós, então é possível, desejável, que sejamos as bênçãos nas vidas uns dos outros. E vocês têm sido a grande bênção da minha vida. Muito obrigado por todo o apoio, muito obrigado por todo o carinho, muito obrigado pela atenção que você dedicou, concordando ou discordando, até os últimos minutos desse vídeo. Tem ali a chave Pix, tem todas as interações possíveis da plataforma, se tornar membro do canal, deixar um like, um coraçãozinho, tudo isso sempre ajuda muito, avalia como é que está o teu tempo, seus recursos, suas possibilidades. Te agradeço muito, um beijo e como sempre, valeu!